Fala meus amigos inscritos aqui do canal, hoje eu tô aqui para falar algumas coisas importantes. Qual a estratégia política da direita para enfrentar o STF e a esquerda nos próximos anos? Quem será o candidato em 2026 e o que irá acontecer com Jair Bolsonaro? Tá bom de informação ou quer mais? Já vai deixando o like no vídeo, que vai ser muito interessante. Eu vou fazer um misto de raciocínio lógico com dedução e informações privilegiadas aqui exclusivamente para vocês nesse canal. Eu vou perguntando para um ali, vou descobrindo uma coisa lá, aí eu coloco tudo no papel, vou encaixando, chego aqui no canal e explano geral. Talvez eu não te fale o que você quer ouvir, mas eu vou te falar a verdade, tá bom? Primeira coisa, começando com raciocínio lógico. A única pessoa que tem o poder de indicar o candidato pelo campo da direita que vai para o segundo turno enfrentar o candidato do PT é Jair Bolsonaro. Deu para entender? Querendo você ou não, gostando você ou não, não interessa. Vou repetir. A única pessoa que tem o poder de escolha do candidato que irá para o segundo turno pelo campo da direita é Jair Bolsonaro. Seja você bolsonarista, seja você de centro-direita, não interessa, é o Bolsonaro que vai decidir isso. Segunda coisa importante, o escolhido por Jair Bolsonaro é Tarcísio Gomes de Freitas. Até alguns dias atrás eu ainda tinha algumas dúvidas. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro poderia voltar dos Estados Unidos próximo da eleição de 26 e criar uma campanha para ser o sucessor do Bolsonaro dentro da sua família, que é algo que ele demonstrou ter interesse em várias entrevistas. Alguém extremamente próximo a ele, pertencente ao clã, com o sobrenome, seja sua esposa, seja seus filhos, parecia que isso poderia acontecer. Mas como as coisas estão se desenrolando, com informações que eu recebi e também com o podcast de ontem, parece que o indicado pelo Bolsonaro será sim Tarcísio Gomes de Freitas. Para quem não tá sabendo, ontem teve um podcast do Bolsonaro juntamente com o Tarcísio no Inteligência LTDA. Um podcast extremamente importante, marcado um dia antes do julgamento do Bolsonaro, do julgamento da denúncia do Bolsonaro no STF. Então, contextualizando, são muitas informações, então você vai ter que ficar bem atento para entender tudo que eu vou falar nesse vídeo. Hoje está sendo julgado pela primeira turma do STF a denúncia contra o Bolsonaro. Os juízes precisam aceitar a denúncia da PGR e aí o Bolsonaro se tornará um réu. E aí terá o julgamento dele, do mérito das coisas. Sobre esse julgamento, o resultado está praticamente definido, sim. Obviamente a primeira turma vai aceitar a denúncia, o mérito da denúncia não importa, o que importa são as forças políticas e as forças políticas que dominam a primeira turma do STF querem que essa denúncia seja aceita, então ela será aceita. Independente do mérito, seja ela correta, seja ela incorreta, isso não importa, política é sobre poder, não é sobre estar certo. Tá bom? Red Pill. Beleza, então esse julgamento extremamente importante para o futuro do Bolsonaro acontece no dia de hoje. E ontem ele marca um podcast com Tarcísio, o que amarra um no outro de uma forma muito inteligente. Então o Bolsonaro e o Tarcísio, eles estão se amarrando ao outro, porque um precisa do outro nos próximos anos. O Tarcísio precisa do Bolsonaro para ser eleito em 26, e mais especificamente para estar no segundo turno contra o candidato da esquerda, e o Bolsonaro precisa do Tarcísio para manter a sua influência e poder político no Brasil, e para não se ferrar na mão do STF nos próximos anos. E para quem ainda não entendeu, o Bolsonaro não apenas continuará inelegível em 2026, como em 2026 ele provavelmente já estará condenado pelo Supremo Tribunal Federal, porque no momento ele não tem força para impedir a sua condenação, logo ele precisará do Tarcísio para equiparar as forças e reverter a condenação futuramente pós 2026. Pro Bolsonaro é extremamente interessante que ele tenha um aliado como presidente da República para contrabalancear toda a força que o STF tem. Então, ao mesmo tempo que o Tarcísio vai no podcast para ser o candidato do Bolsonaro, o Bolsonaro também quer que ele seja o candidato do Bolsonaro para que o próprio Bolsonaro tenha uma alta influência dentro da próxima presidência da República. E essa é literalmente a única chance do Bolsonaro não se ferrar nos próximos anos, porque ele será perseguido e a única forma dele não ser perseguido é ter mais poder. E a forma de acesso do Bolsonaro ao poder, estando inelegível, é colocando um sucessor. E esse sucessor tem que ser alguém leal e disposto a lutar contra o STF junto com ele.
E a cada momento o Bolsonaro atrela mais o Tarcísio à sua imagem e a defesa de suas pautas, como a anistia, como levando o Tarcísio na manifestação, como levando o Tarcísio no podcast um dia antes do seu julgamento, como ele e o Tarcísio argumentando juntos contra a denúncia do Alexandre de Moraes. Portanto, a estratégia do momento do Bolsonaro é fazer com que o Tarcísio abrace o máximo possível de suas pautas e reconheça a sua liderança, para que quando o Tarcísio seja presidente, o Bolsonaro tenha influência e tenha mais poder para enfrentar o STF. Ou seja, os dois ganham com essa história. O Bolsonaro ganharia porque ele ainda seria o líder mais popular da direita, dado que mesmo o Tarcísio presidente ainda estaria abaixo dele e recebendo sua influência. E o Tarcísio ganharia porque ele seria o gestor e seria o presidente da República. Agora vamos aqui para minha tela que eu vou te mostrar um negócio bem interessante. Eles tiveram um podcast juntos de quase 3 horas, mas o Tarcísio escolheu apenas um trecho de menos de 1 minuto para postar no seu Twitter. Por que esse trecho aqui? Vamos dar uma olhada. Meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for para eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. Hoje muita gente que fez o L lá está desencantada, está decepcionada, então todo mundo está vendo o rumo que o país está tomando. A gente vai estar junto do Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então acho que eu tenho um papel nisso que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar um grupo aqui em São Paulo. E é isso. As pessoas não entendem às vezes a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. Meu candidato à presidência. Então perceba, eles não passam o bastão do Bolsonaro para o Tarcísio claramente, porque a ideia é manter o Bolsonaro como líder, por mais que eventualmente o Tarcísio é que seja o candidato à presidência. Agora eu vou te explicar como que essa fala aqui do Tarcísio encaixa perfeitamente no que eu expliquei para vocês. Para começar, por mais que o Tarcísio e o Bolsonaro saibam que a condição de inelegibilidade é praticamente impossível de ser revertida até 2026, esse aqui ainda é o discurso que mais faz sentido agora. É claro que eles desligam as câmeras e eles não ficam falando assim, o Bolsonaro é o candidato, né? O Bolsonaro, eu não sou candidato. Não, quando eles desligam as câmeras, eles conversam. Bolsonaro, realmente vai ser muito difícil de reverter a tua inelegibilidade, o STF não vai recuar, a direita não tem poder político para combater isso até 26, então a gente vai ter que ter uma estratégia. E nessa estratégia, a primeira coisa é que o Bolsonaro vai querer manter o seu poder de influência dentro da direita, mesmo com o Tarcísio candidato, com o Tarcísio eleito ou com o Tarcísio de qualquer jeito. O Bolsonaro vai ser o cara que dita se o Tarcísio terá ou não popularidade. É o cara que vai indicar vários ministros, é o cara que terá influência, é o cara que fará muita coisa dentro do governo Tarcísio, mesmo que ele esteja preso. E é o cara que vai articular com o governo Tarcísio para combater o STF para se livrar das acusações. Então essa é a estratégia do Bolsonaro com a câmera desligada. Só que com a câmera ligada não vale a pena, simplesmente não faz sentido nenhum. Eles falarem, o Tarcísio é o candidato sim, eu tô inelegível e tamo junto. Isso não faz sentido, porque ele tem que tentar combater a inelegibilidade, ele tem que tentar combater o discurso do STF que o tornou inelegível, então ele não pode simplesmente aceitar, ele tem que esperar, por mais que ele saiba que ele não vai conseguir reverter, tem 99% de chance dele não conseguir, ele tem que esperar para indicar o Tarcísio para manter a legitimidade do seu discurso de não respeitar a inelegibilidade do STF, de não considerar legítima. E outra coisa, se ele apontasse o Tarcísio como candidato agora, o Tarcísio aqui seria completamente perseguido pela imprensa, por tribunais, por deputados, por juízes, por todo mundo. Então ele estaria jogando o Tarcísio na fogueira. Deu para entender? Indicar publicamente o Tarcísio nesse momento não faz sentido. O Bolsonaro precisa manter o seu poder e influência dentro da direita o máximo possível para poder levar esse poder até mesmo com o Tarcísio eleito e ter influência dentro do governo. E também para evitar o desgaste do Tarcísio. Acho que ficou explicado aqui. Então por isso que eu comecei esse vídeo falando que eu vou explanar. Porque existe um discurso feito para os apoiadores, feito para manter a sua causa, pela sua ideologia, e isso tem que ter, isso faz parte da política da humanidade, mas também tem a realidade. E a realidade
É o que eu tô explanando aqui para vocês. Qual será o futuro do Bolsonaro? É tentar reconquistar poder para ter como enfrentar o STF de igual para igual, fazendo o seu sucessor e também fazendo uma grande bancada no Senado Federal, elegendo o presidente do Senado que possa passar algum impeachment de ministros do STF. Então toda a cavalaria, os deputados com maior poder de votação irão para o Senado. Eduardo Bolsonaro não vai se reeleger deputado, ele vai para o Senado. Nicolas Ferreira vai continuar na Câmara apenas porque não tem idade, senão ele iria para o Senado. Inclusive, ele está tentando passar um projeto de lei para poder ir para o Senado também. Flávio Bolsonaro, reeleição para o Senado. Segunda coisa, candidato a 2026, até agora, tudo indica que é o Tarcísio. Todo o resto é bravata, bravata. Claro, pode surgir outras pessoas de outros campos políticos. Por exemplo, Ratinho Júnior, aqui do Paraná, o Romeu Zema, Pablo Marçal, sei lá, Gustavo Lima, sabe? Podem surgir outros, mas eu tô falando do grupo majoritário que tem maior força no primeiro turno para ir para o segundo, o candidato é o Tarcísio. E eu tinha falado pra vocês que eu ia contar mais alguma coisa. O que que era? Estratégia da direita pra combater o STF, já falei. Candidato a 26, já falei. Futuro do Bolsonaro, já falei também. Vou falar um pouco mais sobre o futuro do Bolsonaro. Seguinte, ele vai ser julgado pelo STF. E ele não vai apenas ser julgado, ele vai ser condenado. Se o STF não quisesse condenar o Bolsonaro, ele não iria nem julgar. Ele não iria nem se dar o trabalho de reunir prova, de ficar trabalhando. Você acha que eles vão julgar pra inocentar o Bolsonaro? Vai ficar o Moraes, o Zanin, o Dino. Você acha que eles vão sentar e falar, vamos inocentar o Bolsonaro? Não, isso não vai acontecer. O Bolsonaro já está encaminhado para ser condenado. Então a estratégia é para reverter a condenação e reconquistar poder político dentro do Brasil. Com tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Mantendo influência dentro do próximo governo, fazendo maior bancada dentro do Senado. Próximo presidente, se eu não me engano, vai indicar 4 ou 5 ministros pro STF. Então tudo vai mudar. E o que ele vai ter que fazer, o que o Bolsonaro vai ter que fazer para não se ferrar é manter o seu poder e influência dentro da direita. Se ele não tivesse poder e influência dentro da direita, ele já estaria preso. Braga Neto, seu vice, já está preso. Então a questão de sobrevivência para o Bolsonaro, lutar para continuar tendo poder e influência dentro da direita e dentro da política. Por mais que ele não seja eleito na próxima eleição. Mas ele pode reverter e quem sabe voltar em 2030. Bom, meus amigos, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Já deixa o like aqui embaixo e não esquece de conferir os links aqui na descrição. Meu nome é Bruno Dias. Não esquece de também se inscrever aqui no canal para mais informações políticas e vídeos interessantes. Tamo junto e até a próxima. E aí, você tá afim de ganhar uma grana? Faz anos que eu larguei minha faculdade pública pra viver da internet. Trabalhar em casa ganhando em dólar. Essa é a minha vida no momento e pode ser a de alguns de vocês também. Não tô falando pra ninguém largar a faculdade. É importante, inclusive eu me arrependo de ter saído. O diploma te dá uma certa autoridade. Mas de uma coisa eu não me arrependo, que foi ter aprendido a ganhar grana na internet. Isso mudou minha vida. Mesmo antes de ser youtuber, eu já fiz várias outras coisas sem precisar aparecer. Começou como uma renda extra porque o estágio pagava muito pouco, mas em alguns meses se tornou minha renda principal e eu vivo disso até hoje. Então quem aí tiver a fim de aproveitar o mercado mais quente no momento, que é a internet, e fazer uma grana em dólar sem precisar sair de casa, eu vou deixar um link aqui na descrição do WhatsApp para você solicitar um treinamento gratuito para ganhar em dólar e ver se faz sentido para você. É triste a situação da nossa moeda, mas abre oportunidades. Esse é o Hack para Viver no Brasil, um país com a moeda desvalorizada. Quem ganha em dólar sai 5 vezes na frente. A cada 500 conto que você faz lá fora, vira 2.500 aqui. E a cada 2.500 que você faz lá fora, vira 12.500 aqui. O Brasil é meio ridículo nessa questão. Mas enfim, quem tiver a fim de descobrir como, eu vou deixar o link aqui na descrição. Sem mais enrolações, bora voltar pro vídeo.